Maria, o que é isso aí? Eu acho que eu tô vendo uma esperança. Onde? Pousou em mim? Não, eu tô vendo uma esperança de um país melhor. Com Lula lá de novo, não dá pra ser diferente, né? Sim, Camille. Você tá toda engraçadinha hoje, né? É que esse episódio do Crianças Petistas está focado no humor e na arte. Verdade. Hoje falamos de um ícone do cartoon brasileiro. Ele foi visionário ao usar a ironia do traço como ferramenta na luta contra o regime militar e registrou momentos importantíssimos da nossa história. Claro que estamos falando do Cartunista Sem Fio. Para bater um papo sobre a sua obra, a gente convidou o filho do artista, Ivan Conzenza de Souza. Vamos nessa? Roda a vinheta. Crianças Petistas. Petinhas do meu Brasil. Hoje a gente conversa com ele, que é filho de um dos cartunistas mais icônicos dos anos 70 e 80. Um artista militante, crítico, de humor subversivo, mas cheio de esperança. Isso mesmo. Tanto que ele foi um dos fundadores do PT. Pois é, se a nossa estrela brilha hoje, temos muito a agradecer a essa figura. Além de produtor cultural e cronista, nosso convidado é curador do trabalho do pai e criou o Instituto Enfio. Vamos dar as boas-vindas, então, ao filho do Enfio, Ivan Conzenza de Souza. Tudo bom? Bom com Tudo bem. vocês. Tudo ótimo, é um prazer te receber aqui. A trajetória do Enfio está intimamente ligada ao do PT. Ele consta entre os fundadores do partido, que nasceu lá em 1980 para fazer oposição à ditadura. Você chegou a acompanhar esse processo? Da parte da fundação, não muito. Eu era muito novo, né? Então, tinha na fundação mesmo. Nisso eu tinha 11 anos, então não chegava a acompanhar. E ele, essa parte assim, tanto política, assim, não entendi. A maioria das coisas políticas que ele fez eu vim conhecer depois da morte dele, né? E muito do trabalho artístico também, porque era uma produção muito grande. Tu achas que os cartoons do Enfio ajudaram a formar essas gerações? É uma obra que se comunicava também com o público infanto-juvenil? A coisa do trabalho dele, o que é interessante, é que ele atingia uma faixa etária muito ampla, né? Na verdade, não tinha muito faixa etária. E engraçado que eu sempre, desde pouco depois dele, quando eu comecei a conhecer um pouco mais, a atrelar mais tanto os quadrinhos dele com a parte política, porque a característica das tirinhas dele é que você mostrando para as crianças entendem, as crianças riem, só que elas não associam tanto ao lado político, às mensagens políticas reais assim que estão criadas. Algumas coisas a gente pega. Eu lia, passei a infância lendo, e após a morte do meu pai eu fui reler as revistas do Fradim e falar assim, poxa, eu adorava essa piada, essa sequência dessa tirinha. E aí fui reler e fui entender, eu falei, bom, não tinha entendido que era isso. Algumas coisas que eu não tinha entendido e pegado. Sabe, minha família sempre gostou muito de história em quadrinhos, de cartoons, então eu fui alfabetizada lendo a Mafalda e a Turma da Mônica. Primeiro meu pai lia pra mim, e aí a gente fazia aquela associação da alfabetização, né, que tu vê a imagem, e aí tu vai entendendo o que eles estão falando, porque é quase como ver um filme quando tu pega o hábito de ler história em quadrinhos, né? E aí eu tenho lembrança de ver os cartoons do Enfio na escola e de ficar muito orgulhosa quando isso apareceu na escola pra mim, porque era uma coisa que eu tinha de casa, e era uma coisa quase de valorizar o que os meus pais tinham como valoroso em casa, quando na escola apareceu as tirinhas dele, né? Mas só voltar só um pouquinho que eu falei da Mafalda, que eu acho que é uma história interessante. Eu já tinha tudo isso feito na minha cabeça logo depois da morte dele. E alguns anos depois, uns 2, 3 anos depois, eu fui no Salão de Humor de Piracicaba e eu comecei a conversar com um senhor que veio me puxar assunto comigo na saída do hotel, no dia seguinte da abertura. E ele falou, você é filho do Enfio? Tinha um sotaque, eu às vezes não entendia um pouco. E aí puxava, gostava muito de seu pai, fui amigo dele e tudo, gostava do trabalho dele. A gente falou sobre o meu pai. E eu não sabia quem era. Aí, quando acabou, eu saí e fui perguntar. Agora eu não lembro para quem que eu perguntei. Ele pegou um táxi, que estava indo embora já. E aí eu
fiquei sem graça de perguntar, estava começando, eu fiquei sem graça de perguntar quem era, porque cartunista tem muito isso, né? Agora um pouco mais, a gente visualiza mais, tem as redes sociais, mas na época não tinha. E aí quando eu perguntei quem era, ele falou, é o criador da Mafalda, é o Quino. Aí eu falei, não é possível, cadê ele? Aí eu voltei, ele já tinha ido embora. Então eu fiquei conversando alguns 15, 20 minutos com ele na porta do hotel, sem saber que era ele. E depois nunca mais encontrei. Eu encontrei um ídolo meu do quadrinho, conversei com ele sem saber que era ele. Eu conversei com ele como um fã do meu pai. Inclusive a primeira versão para português da Mafalda foi meu pai que fez, por exigência do Quino. Que ele falou assim, eu quero uma versão, não quero só uma tradução, tem que ter uma adaptação para o humor, o jeito de falar. Então foi exigência do Quino para a editora que fosse o meu pai que fizesse a tradução. Então tem lá no negócio eu recebi, eu tenho as revistinhas até hoje com a tradução do Enfio. Então, para você que está em casa, entender a importância desse artista, por exemplo, o slogan do Diretas Já foi criação dele. O Enfio participou ativamente dessa luta, né? Ele lançou a campanha das diretas. Ele criou muita coisa, quer dizer, a campanha da anistia, antes das diretas, teve a campanha da anistia no momento que todo mundo tinha medo de falar que tinha parente. Você não era só militante, né? Os militantes que eram presos, perseguidos. Se você ficasse sabendo que você era irmão ou tinha um parente que do movimento político, você era mais perseguido. E além dele fazer política, ele ainda abriu para o mundo, para o Brasil inteiro, que ele tinha um irmão que estava exilado. E começou a campanha da anistia ali. E mais tarde, a campanha das diretas, ele fez uma entrevista ao Teotônio Vilela, para o Pasquim, e quando terminou a entrevista, ele conta isso numa entrevista dele, que quando terminou não tinha uma frase de efeito para terminar, uma frase chamativa para terminar a entrevista, não tinha, quando ele estava transcrevendo. E ele em casa falou assim, aí ele inventou o final da entrevista, que era uma pergunta que ele nunca fez para o Teotônio e uma resposta que o Teotônio nunca deu para ele, que era, e aí Teotônio, diretas quando? E aí ele botou diretas já, como se o Teotônio tivesse dito. E usou o desenho, fez um desenho do Teotônio com a bengalinha levantada, falando diretas já. Sim, inclusive sobre as diretas já, a gente tem uma recordação dessa época. Produção, pode colocar na tela? Para o pessoal que está só nos ouvindo. É uma foto do Ivan, ainda adolescente, abraçado ao seu pai, vestindo uma camiseta que diz diretas nele. Já o Enfio tá sorridente, com seus 40 anos. Aqui e a essa barba camisa clássica. Com o Delfim Neto. Era o Delfim Neto na placa de proibido, com escrito diretas nele. Que legal! E os desenhos do Enfio ilustraram diversos materiais de campanha do PT, quando as eleições diretas foram retomadas, inclusive. A gente vai ver um deles aqui, a produção vai botar na tela pra gente. Para quem tá só nos ouvindo, nesse cartoon a gente vê alguns dos principais personagens do Enfio, a Graúna, que é uma ave, o Bode Orelhana e o Capitão Zeferino, que é um cangaceiro, junto à sigla do PT. Tu sabe nos dizer qual foi a inspiração da criação de cada um desses personagens, que já são clássicos nossos? Era uma retratação que ele queria fazer do povo. Então, o Zeferino, que é o cangaceiro, é o trabalhador, aquele que é para o campo. Coisa. O Bode Orelhana, que é um intelectual, que lia livros. Na verdade, ele comia livros e aprendia as coisas que estavam no livro depois de comer o livro, que foi um bode do Elomar, o cantor Elomar. Ele estava na fazenda do Elomar e um bode comeu parte do livro O Capital, que ele estava lendo. Nossa! E o meu pai brincou que o Elomar tinha um bode intelectual, que devorou o livro dele, literalmente. E aí, quando criou, ele criou. Então, esse é um bode do Elomar.
E a Graúna, que ele criou, que o Ziraldo, que falou uma vez, eu nunca, há muito tempo atrás, eu tinha, foi a primeira associação que eu fiz de pensar que é a única personagem, que é uma personagem negra e mulher, que é a Graúna, que é um pássaro negro, né? Então é a única personagem do quadrinho, mulher e negra. E aí, aí ele pegou essas representatividades todas para poder abordar nessas tirinhas tudo quanto é problemas, né, de relacionamento que tem a burguesia, os intelectuais, com o trabalhador, com as mulheres, com o negro. Então ali já tinha um universo quase fechado de uma representatividade da população brasileira. Inclusive, em 2020, quando o aplicativo do PT foi criado, o Ivan nos cedeu gentilmente a imagem da Graúna para ser a nossa assistente virtual. Então dá só uma olhada. Foi. E aí, qual que é a relação, então, desse personagem, né, dessa personagem com o partido? Como a Graúna foi criando uma personalidade forte, assim, de ser uma personagem debochada, que falava as coisas que não devia na hora que não devia, de jogar frases assim provocativas, como ele era, né, realmente. E foi um personagem que mais cresceu dele. E a Graúna, invariavelmente, foi sendo usada muito nisso, até por ser um personagem simples, uma coisa também bem compacta ali de traços, então acabou sendo muito bem usada. A primeira vez que foi usada uma estrela para o PT foi o meu pai que fez, que eram dezenas de Graúna andando e formando uma estrela. Foi uma das primeiras imagens da estrela do PT. A estrela vermelha, do jeito que é agora, ela foi feita pela Dona Marisa, né? Depois. Mas a primeira vez que foi associado botar uma estrela no PT foi essa tirinha com as graúninhas formando uma estrela. Volta e meia a gente vê algum desenho do Enfio ressurgir nas redes, né? Para comentar algum fato político recente. Então a gente queria que tu comentasse sobre como a obra dele continua sendo atual. E eu falava, uma coisa que eu reparei muito cedo quando eu comecei a cuidar do acervo, e comecei a pegar o acervo dele, além de conhecer, na verdade, né, porque eu conhecia a Graúna, conhecia os Fradinhos, conhecia algumas charges políticas, e só, né, foi acompanhando essas coisas. E quando eu recebi o acervo dele é composto com mais de 15 mil originais. Por aí já dá para imaginar a quantidade de produção de uma pessoa que morreu com 43 anos. Que ele teve uma parte de, vamos dizer, uns 24, 25 anos no máximo de vida produtiva, né? Então, uns 700, 800 desenhos por ano, né? De charges publicadas, de coisa. Fora que tem muita ainda coisa faltando ali no acervo. Então, é muito desenho, é muito assunto que ele fazia, e ele tinha uma capacidade de ir nas causas dos problemas. E dentro desse universo, cada vez que surge, por isso que vocês veem muito de vez em quando também, é que quando surge algum caso, alguma coisa, de tanto eu folhear, muitas vezes, quando tem às vezes, há pouco tempo teve a passeata e repressão da passeata. Aí eu já pus que foram disparados, não sei o que teve, alguma coisa que falou, foram não sei quantos tiros disparados no meio da multidão. Aí tem uma charge que era exatamente isso, dos anos 70, quando eu era criança ainda, que é um policial dando esporro no outro, falando assim, como assim? Mais de 100 tiros e só acertaram 3 pessoas? Que desperdício é esse? Então, e era uma coisa assim, quer dizer, mostrando a quantidade de tiros em cima de uma reportagem
E por ele ir nessa causa, criticar essa causa aí, das coisas, é uma charge que eu já usei e possivelmente vai passar algum problema em breve que eu possa reutilizar essa charge. E é um trabalho que o Instituto, que eu montei o Instituto para isso, né? O Instituto Enfio eu montei para poder ter um espaço, adquirir, por exemplo, para eu fazer uma catalogação, o armazenamento. Até hoje, as obras do Enfio estão armazenadas de maneira segura, mas não estão armazenadas da maneira adequada que um papel precisaria. Então, o Instituto foi feito mais para isso e também resgatar a memória dele, a obra dele, as lutas dele, né, que ele abria esse leque, luta política, luta social, falando sobre racismo, sobre machismo, sobre homofobia. O Enfio foi o primeiro cartunista a falar sobre meio ambiente, a fazer charge sobre ecologia. Então, ele era pioneiro em muita coisa, assim. E ele tinha uma visão, assim, por isso que talvez as charges sejam tão... entrem tanto assim, botando o dedo na ferida, na maioria dos casos. Porque ele tinha uma capacidade que poucas pessoas têm, de perceber as coisas antes de acontecer. Não, e até é muito legal te ouvir falar sobre o Instituto, assim, porque as gurias sabem, eu sou uma grande fã de fundações e centros que têm coisas históricas. Eu vivo mandando tudo possível para elas, de fotos, de pôsteres, de tudo de outras épocas. Então, eu estou extremamente animada. Espero que chegue um momento que a gente possa ter também esse acervo, uma parte dele disponível, enfim, né, digitalmente, para a gente, enfim, apreciar mais a obra dele. Mas eu queria saber de ti, como que foi virar presidente do Instituto, se isso te aproximou dele mesmo, né, depois que ele faleceu? Enfim, como era essa relação com teu pai? Se tem muitas memórias dele desenhando, como que é essa relação? O Instituto, na verdade, eu já tinha o acompanhamento, na verdade, por ele viver viajando, morar em outro estado, eu costumo dizer que muita das... após a morte dele, quando eu comecei a trabalhar com a obra dele, em alguns momentos eu me sentia mais próximo dele ainda. Infelizmente, é uma coisa assim... Para mim, o que consumiu foi de me consolar, de compensar, né, a falta dele, não tudo, mas em parte, assim, porque eu comecei a conhecer a fundo a obra dele, esses trabalhos, os primeiros trabalhos dele que eu não conhecia. Quando eu fui conversar com o Zico, uma vez, o Zico falou que os jogadores todos liam o Jornal dos Esportes para ler as tirinhas do meu pai todo dia de manhã. Chegava no negócio, eles pegavam para ler as tirinhas. Então, quer dizer, era uma coisa muito famosa. Ele que criou o Urubu, foi o meu pai que batizou o Flamengo de Urubu. E pouca gente sabe disso. E um outro problema que ele deixou para a gente, infelizmente está tendo uma possibilidade de um retrocesso isso, mas uma coisa que ele deixou para a gente é que ele foi a primeira pessoa infectada com HIV a levantar o problema do sangue, porque o HIV era doença de homossexual, de drogado, e ele começou a levantar, e as pessoas tinham medo, quem não era homossexual e drogado não falava, porque tinha medo de ser taxado e da família sofrer. E ele, mais uma vez, levantou a bandeira e falou, não, eu estou HIV, eu sou hemofílico, eu tenho esse problema no sangue, o sangue é vendido e comprado, era um comércio de sangue, podia se vender e comprar sangue, e o sangue não era testado antes de ser passado para as pessoas. E por conta dessa luta dele, que a gente assumiu depois, inclusive, que foi proibido o comércio de sangue. E, infelizmente, a gente está tendo aí um bando de deputados que coisa boa eles não estão planejando, com a possibilidade de voltar a poder cobrar por partes do sangue, né? Mas, enfim, Ivan, a gente podia ficar aqui até amanhã nesse papo, porque a gente é muito fã do teu pai também, e ele deixou um legado inesquecível para o Brasil, e inclusive o Partido dos Trabalhadores. Mas a gente está chegando ao fim, então a gente queria te agradecer por participar do nosso programa
Queria pedir para você deixar uma mensagem final, um recado para quem for da obra do seu pai, para a nova geração que está conhecendo esse artista. Eu queria deixar um recado que eu vou até deixar primeiro ele, que é um que eu falei, que de repente aproveitar aqui para divulgar, que eu falei da preocupação minha com a conservação do acervo desses originais, desses mais de 15 mil originais que eu tenho. Eu já consegui um espaço, já tenho espaço, e eu estou tentando conseguir apoio para a construção de uma sala, e a compra do material para fazer uma das partes que tem que fazer da obra, além que você falou, digitalização, para disponibilizar isso virtualmente, a coisa, mas o principal, o inicial, que é o armazenar, ter os arquivos, ter a construção desse espaço, os arquivos e o espaço ali direitinho montado, para preservar esses originais, e é uma coisa que está com muita urgência. E a última mensagem que eu tenho é ligada ao PT, assim, que eu acho que eu acabei não... Como você falou, é muita história, né? Quando na última campanha, na campanha da primeira vez que o Lula foi eleito, eu conversei, eu tive o prazer de conversar com ele, aqui no Hotel Novo Mundo, aqui no Rio, na recepção lá, e a gente conversou algumas coisas, ele contou, entre outras coisas que ele falou assim, poxa, eu falava todo dia, e o Lula falou que falava todo dia com meu pai, falou assim, poxa, Enfio para mim era um guru, a gente conversava, eu não fazia nada sem a gente conversar antes, sem a gente trocar assunto. E um outro amigo que eu já citei até aqui, que foi o que contou lá do Flamengo, do Urubu, que era o Jefferson de Andrade, me contou assim, falou assim, poxa, Enfio, quando o Lula começou a aparecer nas primeiras passeatas, dentro que era uma safra de vários sindicalistas que estavam surgindo na época, né? Então tinham vários sindicalistas. O meu pai chamou algumas pessoas e falou assim, eu quero conversar, eu quero conhecer eu quero conhecer o Lula. Ele falou assim, mas por que o Lula? Você quer outros sindicalistas? Ele falou, não, eu quero conhecer o Lula. Mas por quê? Porque ele não é só um sindicalista. Ele tem potencial para ser um grande líder no Brasil, e eu quero conhecer ele e me aproximar dele nessas coisas. E aí entra aquilo que eu tinha falado, a visão que ele tinha. Quer dizer, com dezenas de sindicalistas aproveitando, ele já viu o Lula logo no início da ascensão dele como sindicalista, como um grande líder para o país. E mais uma vez, ele estava certo. Assim, ele estava certíssimo, nossa. Tem uma entrevista dele que ele fala, nos anos 70 perguntaram quem seria o Lula como Lula sindicalista. Quem seria um grande presidente? Ele fala, eu acho que seria o Lula. Se dependesse do povo brasileiro, quem poderia ser Lula, seria talvez um ótimo presidente. Isso nos 77. A capacidade de leitura de realidade dele. Impressionante mesmo. Assim, virei mais fã, como eu falei, antes eu era filho, depois eu fui virando fã. Ivan, muito obrigada por ter participado. Foi incrível, a gente está muito feliz. O trabalho do teu pai é maravilhoso. Obrigado, foi um prazer. Espero que dê tudo certo no Instituto, muito em breve, pra gente ver tudo isso, enfim, aí pra galera poder... Obrigada, prazer, viu? Muito obrigada. Prazer, obrigado. E fiquem por aí que no segundo bloco tem mais Enfio e Graúna. Roda a vinheta. Do fundo do baú. Prontos para mais uma foto fofa com ela, que é praticamente a mascote do partido? Põe na tela, por favor, produção. Para você que está só ouvindo, vemos um voto, relíquia com a graúna de pernas cruzadas e um coração vermelho com a sigla PT e a assinatura do Enfio. E assim, deve valer milhões, né? Porque dá para ver que com o tempo oxidou um pouco do fundo branco. Imagina só quanta história esse bottom não testemunhou andando por aí pregado na jaqueta jeans de um bando de jovem petista.
ou no boné de um bigodudo sindicalista, né? E aí, esse bottom merece ou não merece o selo de do fundo do baú? Nossa, merece muito. Eu, inclusive, quero um pra mim. Crianças petistas. E é nesse clima old school que a gente chega no segundo bloco para conhecer mais uma criança petista que veste a camisa. Não esquece que para mandar sua foto, cartinha, recado, a gente tá no @criançaspetistas no Instagram e no Facebook e @criaspetistas no Twitter. E também pode mandar pelas redes sociais do PT, @PT Brasil. A petinha Mariana Menezes mandou uma recordação da época da eleição de 1994, em que ela estava usando uma camiseta super especial. Bora ver, produção. Na foto, a Mari tem apenas 5 aninhos e ela tá no colo do pai, que foi visitar uma exposição de trabalhos dela e de outras crianças da catequese da sua igreja. E reparem só quem está na estampa da camiseta da Mariana. Isso mesmo, é a graúna do Enfio. E presta atenção no que a graúna está dizendo. Tô vendo uma esperança. Essa foto é muito fofa, sério. Bom, a Mariana é de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e contou que foi o pai dela que presenteou ela com essa camisetinha linda. E olha só que coincidência, Camille. O pai da Mari participou da fundação do PT de Nova Iguaçu. Será que ela topa um ping-pong com a gente? Roda a vinheta. Ping-pong. Seja bem-vinda, Mariana. Aqui no ping-pong a gente pergunta e você responde. É papo. Então bora lá. Na sua opinião, qual petista daria um bom personagem de tirinha? Eu acho que a Benedita da Silva. Eu sou aqui do Rio de Janeiro e ela que é uma figura importante na política, né? E eu acho que ela daria, assim, um personagem emblemático como uma mulher negra, né? Ela tem uma presença e ela vem de uma luta aí já de muitos anos. Eu lembro de eu criança e meus pais estarem falando do nome da Benedita, né? Então, e até hoje eu votei nela na última eleição. Então, acho que seria, assim, muito legal ter ela como personagem de cartoon e ia ser super incrível. Imagino que essa camiseta da graúna não me sirva mais, né? Então hoje você usaria uma camisa estampada com a foto de qual liderança do partido? Bom, usaria como já usei aqui do nosso presidente e também da nossa ex-presidente. Usei também e usaria novamente, assim, com muito orgulho. Para encerrar, tem aquela nossa pergunta clássica. Olhando para essa Mari da foto, o que você falaria hoje para a criança petista que você foi? Eu falaria, acredita nos seus instintos, acredita na vitória, né? Acredita nas mudanças e que o PT, que é tão presente na vida, né, na minha vida como criança, que ele tem um papel de protagonista nas transformações da realidade brasileira e que isso foi muito bacana. Então, isso tudo aí que você, criança, está vivendo, vale a pena. Eu diria isso para ela, vale a pena. Tchau, gente! Mariana, muito obrigada por contar sua história e participar do nosso ping-pong. Mas não sai daí agora que tem o Escrito nas Estrelas. Então roda a vinheta. Escrito nas estrelas. Escrito nas Estrelas. Hora de ler os comentários que vocês deixam pra gente nas redes. Mas antes, voltamos no tempo, lá pro ano de 2002. A gente sabe que para ter esperança não tem dia nem lugar, mas a petista Bárbara Fragoso estava assim mega ansiosa para a chegada do dia 6 de outubro de 2002. Foi na tela, produção. Era o dia do primeiro turno das eleições para presidente. Olha só o que a Bárbara anotou na agenda naquela data, em caneta vermelha, claro. Escrevi de vermelho a cor do PT. Eleições 2002, vota Brasil, chegou a hora. Acho que o Brasil inteiro estava ansioso para que esse dia chegasse, né? Com certeza. E para encerrar, temos 2 comentários no nosso programa sobre o aniversário do Lula. O primeiro é da Renata Del Duque, e ela fala assim: no final dos anos 70, teve greve dos metalúrgicos, ainda na ditadura. Eu sou de São Paulo, era estudante, curiosa. Já se falava muito da liderança operária, que eu queria conhecer de perto. Fui para São Bernardo, me meti entre os operários no estádio Vila Euclides, lotado, e ouvi o Lula falar. Inesquecível.
Lembro da sensação que senti de estar assistindo um acontecimento que teria consequências na história do Brasil. Vou procurar o episódio de aniversário da Dona Marisa. Sempre tive admiração por ela. Essa é petista raiz mesmo, né, gente? Muito obrigada por compartilhar sua história, viu, Renata? O segundo comentário de hoje é da Maria Silva. E eu achei muito fofo. Olha só, gente, é assim. Amei conhecer o Thiago de vovô Lula. Família linda, abençoada. Thiago é o nome do meu neto também. Ele é um amor de neto, carinhoso, assim como o do vovô Lula. Lindos. Então, gente, olha que bacana. Foi um programa muito especial mesmo, esse de aniversário do Lula. Então, um beijo pra você, Maria, e pro seu neto. Então, pra encerrar, gente, não esquece que pra participar é só falar pelo @criançaspetistas no Instagram e no Facebook. E no @criaspetistas no Twitter. Ou também pelas redes sociais do PT, @PT Brasil em todas elas. Crianças Petistas vai se despedindo aqui por hoje. Até o próximo domingo, às 5 da tarde. Beijo. Tchau. Tchau. Crianças petistas. Claro que estamos falando do Cartunista em Fio. Para bater um papo com a gente sobre sua obra, a gente convidou o filho do artista, Ivan Consenza. Ivan Consenza de Souza. Tá. Imagina só quanta história se bota num testemunhão. Claro que estamos falando. Peraí, deixa eu respirar.